Amém? Lucas capítulo 22. Glória a Deus. Então, Lucas capítulo 22, nós estávamos falando semana passada, só vou relembrar com você rapidamente aqui, inclusive essa pregação, semana passada, se você não veio, você pode entrar lá no nosso Face, e essa pregação nós já subimos no Facebook, e também no YouTube, então você pode ver ela lá, e nós estávamos comentando a respeito da vida de Judas, da infeliz vida de Judas. Infeliz porque ele tinha tudo para dar certo e deu errado, né, Flávio? Infelizmente. E rapidamente, só lembrando algumas coisas aqui, por que a vida de Judas, né, essa pessoa que teve a oportunidade de ser um dos 12, e ser um dos 12 era algo muito importante mesmo, e nós elencamos aqui a primeira coisa, que existiam três, algumas teses, algumas ideias. A primeira delas foi que Judas, ele perdeu uma grande oportunidade e uma grande chance na sua vida, e nós falávamos a respeito aqui de pessoas que perdem chances, que perdem oportunidades, que perdem algumas coisas, e Judas perdeu essa grande oportunidade de ter o seu nome na história, não como ele tem hoje, como traidor de Jesus, mas ter o seu nome na história como um dos discípulos, como alguém que cooperou com a obra de Deus. A segunda coisa é que nós vimos aqui, também semana passada, que um dos motivos de Judas ter se perdido foi que Judas, ele tinha dois senhores. Por que nós temos isso? Porque baseado em João, no capítulo de João, capítulo 8, versículo 12, a Bíblia diz que conta lá que Judas era o tesoureiro do grupo. Ele era quem cuidava das finanças lá dos irmãos que estavam andando com Jesus. E João, quando a mulher vem e quebra o vaso de alabastro caríssimo e derrama um unguento caríssimo também aos pés de Jesus, a Bíblia diz que ele então fala assim: olha que desperdício de dinheiro, olha que economia burra que essa mulher está fazendo, porque poderia se vender esse unguento, poderia se vender isso por muitos dinheiros, por pelo menos 300 denários, que daria para pagar um trabalhador durante um ano, porque o trabalho de um trabalhador, um dia de trabalho era um denário. E João completa no versículo 12 dizendo assim: mas Judas dizia isso, não era porque ele gostava dos pobres, não é porque ele tinha carinho pelas viúvas, ele dizia isso porque ele era ladrão, e tudo que se lançava na bolsa, ele então ia lá e roubava. Então Satanás, quando começou a perceber isso em Judas, a perceber que ele era alguém que desperdiçava suas oportunidades, que ele era alguém que seu coração, ele servia a Jesus, estava com Jesus, andava com Jesus, mas quando ele tinha a oportunidade de mexer com dinheiro, quando o dinheiro lhe saltava aos olhos, o dinheiro despertava o interesse do seu coração, então nós verificamos que ele tinha dois senhores, ele não tinha somente Jesus Cristo como o Senhor do seu coração. E a terceira e última coisa que nós vimos semana passada, foi que Judas ele caiu, segundo João capítulo 13, versículo 2 em diante, ele caiu porque ele não guardou o seu coração. O seu coração, e quando nós falamos do coração, quando você diz que tem que guardar o coração, logicamente nós estamos fazendo uma metáfora, porque o coração na verdade está guardado dentro do peito. Você tem que guardar os sentimentos, embora os sentimentos eles não estejam no coração. Isso é uma ideia grega que surgiu no século IV a.C., principalmente difundido por Platão, depois pelo seu discípulo Aristóteles, que o coração é na sede dos sentimentos. Depois na Bíblia, inclusive, você fala assim: são dos meus rins, porque eles tinham essa ideia, que os rins eram onde você tinha os sentimentos. Depois passou a ser o coração, mas nós sabemos que quando nós falamos do coração, nós estamos falando da mente, na verdade, porque é lá que residem as nossas emoções. E Judas caiu, porque ele não guardou o seu coração. E ninguém cai de repente. Eu me lembro do ano retrasado, se eu não me engano, ou há 3, 4 anos atrás, acho que é 3 anos atrás, no acampamento nosso, que é Voltando ao Primeiro Amor, o tema de um acampamento que nós fizemos, na qual o pastor Ruidenberg, ele trouxe uma palavra muito interessante, baseada ali no livro de Apocalipse, na qual ele dizia assim: lembra-te
de onde caíste. Ele trouxe para nós o original do grego, que está escrito assim, ó: lembre de onde você começou a cair, porque ninguém cai de uma vez, ninguém se desvia de uma única vez, ninguém comete um pecado de uma única vez. Eu até citei domingo aqui a respeito do caso de Davi, o homem que era um grande adorador de Deus, um homem que tinha um profundo amor pelo Senhor, e a Bíblia descreve o pecado dele com Batseba, mas eu particularmente não acredito que isso tenha ocorrido do dia para a noite. Eu acredito que tenha sido um processo gradual, lento, paulatino, onde ele foi então caindo, foi pecando, foi se desviando, foi se enfraquecendo. E Judas com certeza também não caiu de repente. Ele deixou que o seu coração fosse influenciado por algumas coisas. E eu queria rapidamente, sem perda de tempo, continuar falando com você o último ponto, talvez mais importante dessa ministração, que foi o quarto motivo pelo qual Judas caiu. Então, você que está com a sua Bíblia aberta, por gentileza, abra em Mateus, capítulo 27, versículo 3. Nós vamos continuar lendo o texto aqui. Mateus 27, versículo 3. Tá bom, arruma lá. Eu vou ler aqui nessa versão da Bíblia NVI, que eu particularmente gosto muito. Diz assim o texto. Eu vou ler primeiro na Vulgata, que diz assim: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo. O restante que ele diz a gente não precisa ler, porque não é interessante para nós neste momento, tá? Mas vamos ver aqui na Vulgata que está escrito. Ali na Vulgata, na NVI está escrito assim: e Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, a palavra é a mesma aqui, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo. Aí ele diz aqui: peguei contra o céu. Aí ele fala um monte de coisa aqui, né? Mas enfim. Mas o que eu quero falar com você é o quarto motivo pelo qual Judas caiu. É porque Judas não teve em seu coração arrependimento. Será que a gente pode repetir isso para gravar no nosso coração, por gentileza? Diga assim: Judas não teve arrependimento. Agora, uma pergunta: qual seria, né, para nós pensarmos aqui, a diferença entre remorso e arrependimento? Porque o texto aqui é bem claro e específico em dizer que Judas, tocado de profundo remorso, ele então foi ao templo, devolveu as moedas, tacou as moedas no chão e ficou muito triste. Mas a Bíblia faz questão de dizer assim, que ele foi tocado de profundo remorso. E eu queria rapidamente falar para você primeiro aqui qual a diferença entre arrependimento e remorso. No remorso nós ficamos tristes, abatidos, mas em geral, né, na via de regra, de maneira regular, nós vamos repetir o mesmo erro. No arrependimento não. No arrependimento nós mudamos de rumo e mudamos de atitude. Para ficar bem claro para nós aqui entendermos a diferença entre tristeza, entre remorso e arrependimento, por exemplo, vamos citar aqui algumas coisas aqui. Matar. Vamos imaginar que alguém mate uma outra pessoa, como a gente tem crimes aí todos os dias, né? Por exemplo, agora uma coisa que está chocando a sociedade na última semana foi aquela emboscada que houve entre os torcedores palmeirenses e santistas, né, aqui na Anchieta, bando de animais, e nessa emboscada assassinaram um menino lá, outros ficaram feridos. Então, o que seria o arrependimento? Então a pessoa, você é fantástico. Agora pode, obrigado. Então, o que seria? A pessoa matou. Então o arrependimento seria se ela tivesse o arrependimento por ter matado outra pessoa. Mas uma vez que ele matou e ele não foi preso, que foi a consequência do ato dele, ele não sentiu nada. Então se ele matou e não foi preso, e não sendo preso ele não sentiu nada, ou o que acontece? Ele não sentiu um arrependimento. Agora vamos imaginar que ele matou e tenha sido preso. Aí por causa da prisão em que ele está, né, no momento que ele está, ele começa a se sentir dor, sentir culpa, sentir remorso do que ele fez. Mas ele está sentindo remorso não foi porque ele matou, ele está sentindo remorso motivado porque ele está preso. A prisão dele está motivando ele se sentir mal. Todavia, talvez se ele não tivesse estado preso, ele não ia sentir nada.
Aí está a diferença entre arrependimento e remorso. No arrependimento, independente dele estar preso ou não, ele sentiria esse desejo de não ter feito aquilo. Agora no remorso, por causa da atitude dele, que ele foi preso, ele começa a sentir isso. Um outro exemplo, estudar e não passar. Se você estuda e por via das regras consegue passar raspando lá com 7.1, 7.2, você não fica triste nem chateado. Agora, por outro lado, se você não passa porque você não estudou e você sente tristeza, você não está sentindo arrependimento, você está sentindo remorso porque não estudou e por consequência você não passou. Um outro exemplo, o semáforo é a multa. Se você passa no farol vermelho, né? Um outro dia desse, eu até alertar os irmãos aqui, não passem no farol vermelho ali do terminal, você que é novo aqui na região ainda, terminal ali de Pirituba, quando você faz a volta ali, você passa direto, ali passou no vermelho, ali mesmo sendo de madrugada, passou no vermelho, tem câmera, viu, Bia? Você que gosta de tomar multa de vez em quando aí, ó, né? A Bia tomou uma multa aqui na turística, nos 50 ali, Então toma cuidado, chegou ali, pode ser 3 horas da manhã, não passa no vermelho, senão meu irmão da igreja pegou uma ali. Então, agora se eu passo no farol vermelho, e ao passar no farol vermelho, eu não tive nenhuma penalidade, eu não sinto o que? Nada. Agora, quando eu passo no farol vermelho, e depois chega aquela cartinha simpática, né, do governo do estado de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, né? Aí quando você abre, está lá, R$123, né? 4 pontos na carteira, 5 pontos na carteira, 2 pontos, 3 pontos. Aí você sente o que? Tristeza. Ai, que tristeza. Mas a sua tristeza não foi porque você passou no farol vermelho. A sua tristeza foi porque você tomou a multa. A multa te motivou a sentir tristeza. Agora, se você não tivesse sentido a tristeza por causa da multa, bendita da multa, você ia ficar tudo bem, ia continuar dando risada e ia viver a sua vida. Então essa é a diferença. E um último exemplo, um relatório e uma dispensa. Vamos imaginar que o Caio tem um funcionário lá e ele pede um relatório para o funcionário. O funcionário não traz um relatório. O Caio fala, tudo bem, você não trouxe relatório, semana que vem você traz. Mas vamos imaginar que o Caio aquele dia não está muito bem, brigou com a Jaque, né? Não está muito bem, porque a gente briga com a esposa, a gente fica meio nervoso, né, Caio? Aí você fica meio desequilibrado. Aí vamos imaginar que naquele dia o Caio está meio irritado e ele fala assim, eu pedi um relatório para você não trouxe, então eu vou te dispensar. A dispensa do funcionário gera nele uma tristeza. Mas a tristeza que está sendo gerada nele, não é porque ele não fez o relatório, é porque ele está sendo dispensado. Então, se ele não for dispensado e realmente, mesmo assim, sentir uma tristeza, isso demonstra que ele está tendo arrependimento, porque mesmo não tendo um efeito negativo à atitude que ele teve, ele gostaria de mudar. A diferença entre Judas e Pedro, por exemplo, está aqui. Porque a Bíblia diz que Pedro também, ele teve um momento que ele decepcionou a Jesus, houve um momento em que Jesus confiou em Pedro, esperava algo de Pedro, e Pedro também, de certa forma, traiu a Jesus, decepcionou a Jesus, só que a Bíblia fala que Pedro, ele se arrependeu. E agora eu quero perguntar para você, por que é importante? Talvez dos 4 pontos que nós citamos aqui, esse seja o ponto mais importante, nós nos arrependemos. Agora, por que nós devemos nos arrepender? Eu queria compartilhar com você rapidamente os benefícios do arrependimento. Arrependimento é uma palavra que ela é composta por 2 línguas, né? Uma língua francesa, ela vem do francês repentir, que é formado por re e pentir, de ação, e sentir muito, e do latim poentere, que é sentir contrição ou mágoa por uma ação. Daí vem a palavra arrependimento. E por que o arrependimento? Sem um arrependimento, as pessoas se tornam duras de coração e se acham perfeitas e corretas em tudo, e elas começam a se achar os deuses das suas vidas. O arrependimento, queridos, ele é um tribunal, porque quando nós nos arrependemos, antes de tudo, quando nós vamos nos arrepender, é preciso o quê? Para que eu venha me arrepender, é preciso que eu faça uma reflexão. A palavra refletir quer dizer redobrar, refletir é dobrar em grego. Então eu vou redobrar a mim mesmo, ou refletir a mim mesmo. Então quando eu começo a refletir a respeito de uma atitude que eu tenho, e eu então baseado em alguma coisa que eu penso, em alguma coisa que eu ouvi, eu vou então começar a refletir. E esse pensamento que eu tenho a respeito de algo que eu fiz, esse pensamento vai ser baseado no quê? Vai ser baseado na ética, vai ser baseado no meu caráter, vai ser baseado na minha regra cristã. E quando eu começo então a refletir a respeito disso, quando eu começo a ir para o tribunal, né, que é o meu próprio coração, e eu começo a perceber que diante da palavra de Deus, que diante daquilo que é certo, diante da própria sociedade, porque tem coisas
que a Bíblia não diz que é pecado, mas são regras que a sociedade instituiu. E então eu tenho que obedecer também. Então quando eu começo a pensar em arrependimento, eu estou pensando em tribunal e eu estou pensando em considerar as minhas ações. Quando eu começo a considerar as minhas ações, usando como exemplo e me baseando pela palavra de Deus, e olhando para a palavra de Deus, eu percebo que eu errei, eu percebo que eu cometi um engano, eu percebo que eu preciso mudar, então eu chego à conclusão que eu preciso me arrepender. O arrependimento também, o que acontece com ele? Ele é conhecimento. Porque eu só posso me arrepender se eu tiver conhecimento a respeito da verdade da palavra de Deus. E é por isso que é importante nós estarmos hoje aqui. É por isso que é importante não somente aqui, mas na sua casa. É por isso que é importante nós termos uma vida na palavra de Deus, que a palavra de Deus é que vai nos mostrar, é que vai nos nortear, é que vai dizer para nós o que é certo e o que é errado. Né? Dentro daquilo que é certo e errado tem três coisas, né? Aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, aquilo que eu devo. Vamos repetir para gravar? Fala, aquilo que eu quero. Aquilo que eu posso, e aquilo que eu devo. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não faço. Está entendendo? Então existem essas três coisas. E quando eu vou tentar fazer essa análise baseado na minha própria pessoa, baseado na sociedade, nós vamos ver que a sociedade ela não pode ser colocada como indicativo para ninguém. A sociedade ela não pode ser colocada como exemplo para ninguém. Muitas vezes as famílias que nós estamos inseridos, elas não podem ser exemplo para ninguém. Por exemplo, se eu for basear o meu casamento na minha própria família, na estrutura familiar que eu tive, eu vou me separar da minha esposa e vou deixar meus filhos por aí. Porque foi assim que eu fui criado. Eu não tive pai, meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 1 ano de idade, fui criado pelos meus avós. Minha mãe eu nem a conheço, nunca vi. É igual caviar, nunca vi nem, aliás, nunca vi nem comi, só ouço falar, né? Não faço nem ideia se é preta, se é branca, provavelmente deve ser branca, né? Porque meu pai é negrão, então se eu nasci com essa corzinha assim mais, né, para 6 da tarde é porque, mais ou menos, né? De repente pode ter sido até branca, minha mãe pode ter sido que ela seja branca, mas eu não conheço minha mãe. Então como que eu vou usar o exemplo da minha casa? Como que eu vou usar o exemplo da minha família para que eu possa aplicar essa regra na minha casa? Eu não posso fazer isso. Como que eu vou aplicar a regra que a sociedade usa? Porque cada sociedade tem uma ética. Por exemplo, lá na ética, né, dos animais, lá das torcidas universitárias de São Paulo, do Corinthians, do Santos, do Atlético, é perfeitamente natural na ética deles, eles encontrar alguém na rua com a camisa do outro time e espancar o cara, bater no cara até o cara morrer. A ética deles diz isso. O punk, por exemplo, a ética dele diz que ele pode encontrar um homossexual e arrebentar um homossexual de pancada. A ética do homossexual diz que ele pode ter relação com outro homem. Mas quando eu vou aplicar essa ética à minha vida, eu não posso usar esses grupos, essas etnias. Eu não posso usar o exemplo da sociedade. O único modelo correto, o único modelo que eu sei que é o certo, o único modelo que eu sei que é um modelo que agrada a Deus está escrito na sua palavra. A palavra de Deus é o indicativo, é o modelo para o meu arrependimento. Então, à medida que nós somos expostos, à medida que nós somos confrontados, porque a palavra de Deus ela tem que vir para nos confrontar. Eu compartilho, né? Eu corroboro com a opinião do meu pastor, da preocupação dele quando nós falamos a respeito das igrejas de hoje em dia. As igrejas de hoje em dia, as pessoas sobem aos púlpitos e existe uma preocupação muito grande em falar a respeito daquilo que Deus vai dar para você. E o pastor sempre brinca, não, vem para Jesus que agora você não vai ter um carro, você vai ter uma concessionária. Venha para Jesus que você não vai ter uma casa, vai ter um condomínio. Venha para Jesus que Jesus não vai te dar um apartamento, Ele vai te dar um prédio todo. Irmãos, eu não tenho nada contra, e eu até acho que nós temos que falar a respeito das bênçãos de Deus, porque se existe alguém que quer abençoar-nos, se existe alguém que quer nos dar o melhor, é Deus. Mas Deus, nós não devemos vir a Deus e buscar a Deus somente por aquilo que Deus nos dá. Mas primeiramente nós devemos buscar a Deus por aquilo que Ele é na nossa vida. Nós devemos buscar a Deus por aquilo, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, dando Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados. Só por isso eu tenho que buscá-lo. O restante vem de bônus. O que Deus vier dar para mim demais vai ser bônus. Ele já me salvou, eu já estou no lucro. Então aquilo que Deus vier colocar no meu coração agora, vai ser o quê? Vai ser um bônus a mais a respeito da minha vida. Então, como é que esse arrependimento vem na minha vida? Esse arrependimento ele vai vir através da exposição da palavra de Deus. O arrependimento, agora por que nós devemos nos arrepender? Porque o arrependimento, primeiro é uma ordem. Se você quiser acompanhar, pode abrir em Atos capítulo 3, versículo 19.
Pedro. Olha que diferença da vida de Pedro e a vida de Judas. Pedro nega Jesus, se sente muito mal com isso, vem uma tristeza, mas ele se arrepende, né? E ele tem aquele encontro fatídico com Jesus, na qual Jesus Cristo encontra ele e fala assim: Pedro, tudo bem com você? Pedro, tudo bem, Jesus, como é que o senhor está? Ah, estou bem aí, passou uma situação difícil, mas estamos aí, né? Aí Jesus fala: Pedro, você me ama mais que esses outros aqui? E o original do grego, na sua Bíblia não está escrito assim, mas lá no grego está escrito assim. Jesus fala assim: Pedro, você me ágape, você me ama de forma incondicional, porque ágape quer dizer amor incondicional. E Pedro não consegue responder aquele ágape Jesus, porque ele fala assim: como é que eu vou dizer que eu amo ele incondicionalmente se eu não conseguir estar com ele, se eu não conseguir acompanhá-lo, se eu o neguei? Então ele fala assim: Jesus, eu filéu o Senhor, eu amo o Senhor com amor de irmão, amigo, eu filéu o Senhor. Aí Jesus fala: então olha, cuida das minhas ovelhas. Pela segunda vez ele fala assim: Pedro, mas realmente você me ágape, você me ama de forma incondicional. Ele fala: Senhor, eu gosto muito do Senhor. Né? A primeira tradução da NVI de 1994 diz assim: eu gosto muito do Senhor. Aí pela terceira vez Jesus Cristo fala: Pedro, você me ama realmente? Então Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Porque Pedro não conseguiu dizer a Jesus que o amava, porque a exposição da verdade que estava nele, porque aquele que ama não nega, aquele que ama não trai, Jesus Cristo já disse: se vocês me amarem verdadeiramente, vocês farão o quê? Guardarão os meus mandamentos. Irmãos, Deus não procura de nós, nem mesmo primeiro a adoração. A primeira coisa que Deus instituiu ao povo, quando o povo saiu do Egito cativo, e esteve liberto, quando o povo subiu e estava no deserto, e Moisés subiu no Monte Sinai, a primeira coisa que Deus ensinou ao povo não foi um louvor. Moisés não desceu de lá com um cântico, Moisés não desceu de lá com uma adoração, Moisés desceu de lá com as tábuas da lei, porque Deus se importa mais com a obediência do que com a adoração. Se nós viemos aqui adorarmos, mas amanhã nós desobedecemos, isso não vai valer de nada, porque Deus se importa mais com a obediência do que com a nossa adoração. Inclusive Ele mesmo diz na sua palavra: sacrifício eu não quero, mas obediência, sim, essa sim eu quero. E então, por que nós devemos nos arrepender? Porque primeiro é uma ordem. Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim. Isso, amor, vai. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Olha que coisa linda, querido. O texto nos diz que o arrependimento ele vem acompanhado de uma coisa muito importante, que é a conversão. Talvez você só vai entender, quem não dirige não vai entender muito bem o que a gente está falando aqui, porque quando a gente fala de arrependimento e conversão, quando você está dirigindo e quando você faz aquela escolinha lá, né, para você aprender as regras, quando diz assim, conversão à direita, significa que você tem que mudar a sua direção. Então, olha só o que o texto diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque o arrependimento ele faz com que os nossos pecados sejam o quê? Cancelados. Provérbios 28, versículo 13 diz assim, ó: enquanto eu me calei, Provérbios 28, 13, vê se é isso mesmo, amor. Enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram, e eu era consumido pelo meu pecado. O pecado, quando ele não é confessado, quando não há arrependimento no nosso coração, ele faz com que a gente faça o quê? A gente vai morrendo aos poucos. É isso mesmo, querido? Achou aí? 13? Isso. Não. O que encobre as suas Esse mesmo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Está vendo, querido? Então, o primeiro, o arrependimento, ele é um ato que foi uma ordenança da palavra de Deus. Segundo, Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus diz assim, ó: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento ele é necessário para a nossa conversão. Se nós não conseguimos nos arrepender, nós não conseguimos mudar de direção. E quando nós falamos a respeito de mudar de direção, Jesus em Mateus 9,13, ele diz assim, ó: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ora, Deus nos levou em conta, Atos 17:30, os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam. Judas, ele não pôde ser salvo, ele não conseguiu mudar sua vida, porque ele não teve arrependimento no seu coração. Você está entendendo? Não adianta nada, nós temos a exposição da palavra de Deus, e nessa exposição da palavra de Deus, nós não tivemos a atitude de mudar de direção e nos arrependermos. E o arrependimento, ele traz benefício para mim e para você. Quando nós nos arrependemos, acompanhe comigo,
O arrependimento conduz para a vida abundante, pois uma vez arrependido, aquele que se arrepende muda e colhe os frutos dessa mudança. Arrependimento é a condição para receber o perdão dos pecados, porque o texto que nós lemos de 3:19 de Atos diz assim, olha, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Enquanto nós não temos arrependimento no nosso coração, é por isso que Jesus Cristo perdoou a Judas. Aliás, que Jesus perdoou a Pedro, porque houve arrependimento no seu coração, e quando há arrependimento, há cancelamento dos nossos pecados. Mas Judas, ele não sentiu arrependimento, ele sentiu remorso, sentiu tristeza, ele não quis voltar, ele não quis mudar. Irmãos, eu tenho certeza, você pode perceber que quando Jesus Cristo encontra Judas no último momento, quando ele está no jardim do Getsemane, quando Judas está vindo com a turba para pegar a Jesus, e já combinado, já premeditado, o crime foi premeditado, não foi um negócio que foi de repente, ele foi lá primeiro, combinou o preço, e falou, a Bíblia é muito interessante, que a Bíblia diz assim, que a partir do dia que Judas foi lá e combinou em entregar Jesus aos principais sacerdotes, a partir daquele dia ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. O negócio foi premeditado, nasceu no coração dele, ele foi alimentando o negócio, porque o negócio foi crescendo dentro do coração dele, e ele não quis se arrepender. E quando ele chega para Jesus no último dia, e ele então fala assim, olha, eu tenho a oportunidade perfeita. Estava agora no jantar com ele, e ele falou que ele está indo orar no monte, aqui no Getsemane. Então vamos armar aqui toda a história, e nós vamos pegar ele hoje. Aí os sacerdotes perguntam, mas como a gente vai saber? Está de noite, a gente não sabe, todo mundo barbudo, todo mundo judeu, como é que eu vou saber quem é ele? Ele falou, não, vou dar uma dica. Aquele que eu chegar aí, beijar, esse é o tal, prendei. E ele chega, maior cara de pau, cara deslavada, né? Bom de dar um litro de óleo de peroba para ele, né, passar na cara dele. E ele chega numa cara deslavada e chega e fala, Rabi, que quer dizer mestre. E ele vai e beija Jesus. Sabe o que Jesus Cristo responde a ele, querido? Jesus Cristo fala assim, amigo, com um beijo você traz. Gente, nessa hora eu não esperava nem chegar no outro dia, eu me matava nessa hora, eu já pulava lá de cima, de cabeça. Como é que eu vou trair um homem desse? Eu chego para trair, eu chego para entregar ele olha para mim e fala, amigo. E Jesus Cristo, ele não era hipócrita. Se ele chamou Judas de amigo, é porque de Jesus para com Judas havia um sentimento de amizade. Irmão, se naquele momento, quando ele disse assim, amigo, é com Deus que você me trai, se Judas tivesse caído com o seu joelho em terra, falado, Senhor, perdão, eu estou errado, eu não devia ter feito isso, ainda que tivessem levado Jesus, ainda que houvesse então terminado a obra que tinha que ser feita e crucificado, eu tenho certeza que nos versículos seguintes, em Atos dos Apóstolos, ao longo da história da igreja, nós íamos ver o nome de Judas, não como um exemplo de alguém que traiu a Jesus, que se perdeu, que mesmo sendo um dos eleitos, alguém que teve a oportunidade de estar com Jesus, nós não íamos ver o nome dele como alguém que se enforcou e cometeu suicídio, mas nós íamos ver o nome dele junto com o nome de Tiago, íamos ver o nome dele junto com o nome de Pedro, porque aquele que confessa o seu pecado alcança a misericórdia, mas aquele que não deixa o seu pecado, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Nunca prosperará. Então, quando nós nos convertemos e nós nos arrependemos, nós recebemos frescor, consolação e alívio. Olha o que diz, capítulo 3, versículo 20, logo o seguinte, ele fala assim, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele, o Cristo, que já foi vos designado, Jesus. Irmãos, eu já fiz muita coisa errada. Eu já caí nesse erro de Judas. Eu pecava e não me arrependia, sentia remorso, sentia tristeza. Mas na próxima oportunidade eu já estava fazendo de novo. Na próxima oportunidade eu já estava fazendo de novo. Irmãos, era um peso. Era um negócio terrível. Que você saía da igreja, porque quando a palavra de Deus é exposta a você, quando a verdade ela é exposta a você, a Bíblia diz que quando a luz brilha, as trevas elas não conseguem compreender, elas fogem. Então quando você vem para a igreja, você é exposto à palavra de Deus, você é exposto à presença de Deus, você sente um alívio no seu coração, você sente aquele peso que estava sobre você, você sente que saiu. Mas logo em seguida, quando você sai, você começa de novo a errar,
sabe o que acontece? Começa a vir uma opressão sobre você, começa a vir um peso sobre você. Eu estava conversando com um amigo essa semana, eu falei assim que era interessante, que parece que toda a igreja que eu ia, todo pastor que pregava, parece que ele sabia a minha vida. Parece que ele estava sabendo tudo que eu estava fazendo de errado. Eu falava assim, não, mas não é possível, alguém está contando para esse pastor esse negócio, gente. Ah não, não é possível, não, alguém falou para ele, eu falei para alguém foi lá e falou comigo, não é possível um negócio desse. Ah não, é muita coincidência. É muita coincidência uma coisa dessa acontecer. Mas não é isso. É porque Deus fala um como se fosse todos e fala todos como se fosse um só. Porque Ele é Deus de muitos e é Deus de poucos, é Deus de perto e é Deus de longe. Ele é Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu fazia isso, aí vinha aquele peso, aquela opressão de Satanás, porque Satanás ele trabalha com opressão, ele trabalha assim. Satanás ele é a pessoa que vem para você e fala assim, vamos ali no happy hour com a rapaziada. Aí você inocentemente, né? Como eu preguei domingo, o diabo não tem pressa. Ele vai te cozinhando aos poucos. Existe até uma teoria, eu nunca fiz essa teoria porque eu acho que ela é cruel demais, né? Mas eu acho que eu vou pedir para a Rebeca fazer o dele, já que ela é veterinária, não custa nada, né? Diz que se colocar, acho que ela não vai fazer também, mas diz que se colocar um sapo, jogar ele na água quente, você joga ele pula. Água quente. Mas se você pegar o sapo, dizem, eu nunca vi essa experiência, e colocar o sapo na água, e você ligar o fogo, o sapo vai morrer cozido lá dentro. Porque ele não vai perceber a temperatura da água subindo. Porque ele é um animal de sangue frio. Aí, Satanás ele quer fazer a mesma coisa. Ele vai aos poucos. E aí, como ele trabalha? Ele vai... Não, vamos lá no happy hour. Não, nada a ver. Eu tenho uma mensagem que fala assim, as frases que o diabo inventou. O que tem? Não tem nada a ver. Só essa vez. Frase que o diabo fez. O que tem? Só essa vez. Ninguém vai saber. Vamos só hoje. Frase que o diabo fez, querido. E aí, a gente vai e começa. Inocentemente, vamos lá no happy hour. E aí o mesmo cara que fala assim para você, toma uma cerveja aí. Não, só aqui hoje, que rapaziada, aqui de boa tal. Aí você toma. Ele é o primeiro a falar, mas você não é crente? Você não é crente? Sabe por que eu falo isso para você? Que eu já fizeram comigo. Não, vamos aqui, Renato, aqui com a rapaziada, aqui, o pessoal da faculdade, os amigos aqui, não vamos aqui, não, que isso, nada a ver. Aí quando você pega, quando você põe na boca, mas você não é crente? Você não vai na igreja? E aí nesse momento, o que vem? Ao invés de vir o refrigério, vem o que? O peso. Vem a acusação do diabo na minha vida e na sua vida. Eu ouvi relatos de uma pessoa, que ele falou que ele, conhecendo a palavra de Deus, ele saía e tinha relações com outras mulheres, e ele falou que quando ele chegava em casa, a acusação do diabo era tão grande na vida dele, que ele entrava no chuveiro, e tinha vezes que ele até arranhava o próprio corpo, porque ele pegava aquelas buchas Scott Bright, porque ele se sentia sujo, e diz que ele começava a passar no corpo dele, porque ele sentia que ele estava sujo, e às vezes ele chegava até a machucar o próprio corpo de tanto nojo que ele tinha, mas ao mesmo tempo que ele tinha nojo, tinha remorso, ao mesmo tempo ele também voltava a praticar aqueles atos, porque não havia um arrependimento genuíno no coração dele, e não havendo arrependimento, nós vamos voltar a praticar aquilo que é mal, nós vamos voltar a praticar aquilo que é errado, mas quando existe o arrependimento, quando Deus coloca dentro do nosso coração esse arrependimento, ao invés de sentir peso, a palavra de Deus diz aqui assim, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério na nossa vida. É por isso que nós não temos motivo para estar triste, é por isso que nós não temos motivo para andar chateados, porque o refrigério do Senhor veio sobre mim, sobre você, porque escreveu na Bíblia o apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A importância do arrependimento. O arrependimento é o livramento para a salvação. 2 Coríntios 7,10 diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas na tristeza do mundo produz morte. Irmãos, quando nós falamos aqui, e nós admoestamos as pessoas, seja no púlpito, ou seja no tete-a-tete, individualmente, tentando trazer um conhecimento cognitivo às pessoas, muitas pessoas acham, não, mas vai trazer peso para a pessoa, não, mas a pessoa vai ficar chateada. Querido, a palavra de Deus está dizendo assim, que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação. Quando nós estamos admoestando, e quando nós estamos falando a respeito das verdades, irmãos, é preferível uma verdade dura do que uma mentira doce.
É preferível uma verdade dura, porque tem verdade que ela é tão dura que ela parece mentira. E tem mentira que ela é tão doce, mas tão suave que ela parece até verdade. Mas eu ainda prefiro uma verdade dura, uma verdade que venha e confronte, produz tristeza. Mas o texto diz assim, mas não produz a tristeza do mundo para a morte. Porque a tristeza do mundo vem, como eu errei, como eu pequei, como eu fiz errado, e continuo fazendo, e vou para o inferno fazendo. Agora a tristeza, quando Deus vem e fala, e toca o nosso coração, o texto diz assim, porque a tristeza, 2 Coríntios 7,10, segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Em Lucas capítulo 13, versículo 3, diz assim, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O arrependimento ele é reconhecido, e nós podemos ver o arrependimento das pessoas. Onde que está escrito? Em Mateus capítulo 3, versículo 8. Está escrito assim, produzir frutos dignos de arrependimento. Quando eu olho para as pessoas, tem um ditado assim, a gente não pode julgar as pessoas, né? Realmente a gente não pode julgar ninguém. Mas Jesus disse assim, que pelos frutos os conhecereis. Então às vezes a minha esposa fala assim, amor, você está julgando? Eu falei, não, estou julgando, estou olhando os frutos. Se não tem fruto, estou olhando o fruto. Não estou falando, estou olhando só o fruto. Mateus 3,8, produzir frutos dignos de arrependimento. A gente vê como a pessoa está se arrependendo, irmãos, quando os frutos que vêm seguindo ela. E fruto não é uma coisa que você olha para a árvore hoje não tem e amanhã tem. O fruto ele é prenunciado, ele é anunciado. Às vezes você olha para uma pessoa e já não tem fruto, mas você pode olhar lá que lá tem flor. Está nascendo uma flor ali. Eu me lembro que uma vez eu falei para minha esposa, é muito interessante, eu não sei se vocês já já perceberam isso. Se não perceberam, comece a observar as pessoas quando elas vêm para a igreja. Primeiro que as pessoas, quando elas vêm para a igreja, André, elas vêm feia. Você olha para a pessoa, eu tinha um amigo, né? Hoje eu fui padrinho de casamento dele, que é um rapaz do Alcubo, né? Que é o FJ, lá do Alcubo. E o Alcubo, quando eu conheci ele, parecia que tinham tocado fogo nele e apagado na paulada, né? Você conheceu ele, né, o Evandro, né? Que essa época, né? Ele vai ouvir, né? Eu vou até mandar para ele lá. Parece que tocaram fogo nele, né? Porque tinham apagado na paulada, mas era feio, torto, a cara dele até meio assim, fora do esquadro. Aí ele veio para a igreja. E você pode reparar que a pessoa, a fisionomia dela começa a mudar. O rosto dela começa a ficar mais bonito. Você pode ver que os traços dela começam a ficar mais suaves. E eu estava conversando com a minha esposa a respeito de algumas pessoas, a gente começa a ver a mudança na vida das pessoas. Às vezes não tem o fruto efetivo você não está vendo, mas você vê que tem flor. E às vezes você vê que e a gente vê isso muito mesmo nas mulheres. Porque existe a sensualidade. Ser sensual é um atributo de mulher. Mulher que não é sensual não é mulher, é outra coisa. Mulher é naturalmente sensual, né? A mulher é naturalmente sensual. A mulher é delicada, então ela é naturalmente sensual. Mas agora existe uma coisa que é contrária à palavra de Deus, que é a sensualidade exacerbada. É quando a mulher, né, ela produz aquela sensualidade que exacerba, que sai fora do normal, que sai fora do padrão. E eu falei para minha esposa comentando, falei, você percebeu que fulano, ela mudou até o jeito de andar, né? Porque às vezes a pessoa chega na igreja aqui, desculpa a expressão, viu, pastor? Parece uma cobra, né? Anda, parece uma cobra cascavelando assim, serpenteando, né? E vai para um lado, e vai para o outro, e vai. Aí conforme a pessoa vai sendo exposta à palavra de Deus, o arrependimento vai entrando no coração dela, ela vai mudando o jeito de andar, ela vai mudando o jeito de sentar, ela vai mudando o jeito de vestir, ela vai mudando o jeito de falar, e ela vai começando a produzir frutos dignos de arrependimento, e você começa a falar assim, está tendo fruto ali, eu estou vendo um fruto aqui, estou vendo outro fruto ali, estou vendo um fruto ali, olha quanto fruto, e de repente nós começamos a ver que aquela pessoa que estava destinada ao inferno, ao pecado, ela veio aqui aos poucos, ela foi mudando, foi se transformando, foi produzindo frutos de arrependimento, e se arrependendo, está alcançando e chegando aonde Jesus quer. E para fechar, querido, Hebreus capítulo 4, versículo 7, diz assim, hoje se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Você que está aqui nessa noite me ouvindo, você que vai ouvir essa mensagem através da internet,
Se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E ele diz assim, como o povo que estava no deserto. Infelizmente, o plano de Deus era que o povo que tinha saído lá do Egito, o povo que tinha saído livre da mão de Faraó, Deus humilhando os 10 deuses do Egito e trazendo o povo, guiando com mão forte. O plano de Deus era que em 2 anos eles chegassem à terra prometida. Eles ficaram 40 anos andando de um lado para o outro, andando de um lado para o outro. E a Bíblia diz que daquela geração que saiu lá do Egito, daquela geração que Moisés começou a liderar, somente 2 entraram na terra prometida, que foram Josué e Caleb. Só os 2. O plano de Deus não era esse. O plano de Deus era que todos os 2 milhões de homens, fora mulheres, crianças, que tinham saído lá do Egito, aquela pequena multidão entrasse todo mundo na terra prometida. Só que por causa da dureza do coração do povo, só que por causa da falta de arrependimento do povo, pense num povo de coração duro, pense num povo teimoso, pense num povo que pecava diante de Deus, pense num povo que não ouvia a voz de Deus, pense num povo com mentalidade de escravo. Era esse povo. A primeira vez que Deus fez cair pão do céu, o povo olhou e falou assim, ó, maná, maná quer dizer o que é isso? Que milagre é esse? Deus fez descer pão do céu para nós. Aí um pouco depois o mesmo povo falou assim, meu Deus, o que é isso? Que milagre lindo é esse? O povo falou assim, nós estamos fartos deste pão bolorento, reclamando de tudo, reclamando que não tinha água, reclamando que não tinha sombra, reclama disso, reclama daquilo. Um povo de coração duro, de cerviz dura, um povo que conhecia, a Bíblia diz em Hebreus, que o povo do deserto era um povo que conhecia as obras de Deus, mas não conhecia os caminhos de Deus, porque conhecer as obras de Deus é diferente de conhecer os caminhos de Deus. Conhecer as obras de Deus eu conheço, porque Deus salvou a minha vida, salvou a minha família, e as pessoas podem testemunhar, eu tinha câncer, eu tinha isso, a minha família estava destruída, então eu conheço as obras de Deus, mas conhecer os caminhos de Deus, conhecer os desígnios de Deus, é por isso que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, Hebreus 4,7, como o povo lá do deserto, que endureceu o seu coração à verdade, que endureceu o seu coração ao arrependimento. Mas hoje, se nós ouvirmos a voz do Senhor, que tem dito para nós, o que Deus está dizendo no seu coração hoje, querido? Será que Jesus Cristo está dizendo ao seu coração que eu e você precisamos mudar? Será que Jesus não está dizendo a você que você está perdendo muitas oportunidades de salvar sua família? Estava conversando com um amigo essa semana, aconselhando ele, a gente bateu um papo muito gostoso ali, e eu falei assim para ele, como é que você está? Está namorando? Ele falou, não, estou tranquilo aí, estou descansando, na boa, só esperando. Aí eu falei, pode esperar que Deus vai preparar a melhor para você. Deus vai preparar aquela, não é carcaça não, rapaz, é coisa boa mesmo. Vai vir cheirosa, bonita, entendeu? Vai vir página em branco, para você escrever uma história linda, tá entendendo? Carcaça fica para o mundo, resto fica para o mundo, para o crente é coisa boa, é ou não é, Caio? Olha aí, olha a loura aí, olha a minha morena aqui, coisa linda, rapaz, tá entendendo? 0 quilômetro, coisa linda aí, ó, para o mundo é tudo bagunçado, agora para nós é só coisa boa, né, David? Tá satisfeito lá? Deus é bom, né? Deus é bom. E eu falei, fica tranquilo que Deus vai preparar o melhor para você. Ele não está perdendo a oportunidade que Deus está dando de mudar a vida dele. Ele falou assim, olha, eu vivi errado durante muito tempo, Deus me livrou de tantas coisas. Eu falei, tomei tiro, não pegava, sabe, um monte de coisa. Mas porque Deus tinha um plano na vida dele, Deus tinha um plano e continua tendo. Será que nós estamos perdendo as oportunidades? Será que nós, assim como Judas, não estamos permitindo, que o nosso coração fique exposto a algumas coisas? Eu falei aqui semana passada a respeito de Jefté. Jefté, filho de prostituta, tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não dar certo na vida. Mesmo assim, foi um homem que Deus usou para livrar com grande livramento o povo de Deus na mão dos amonitas. Jefté, está lá em Juízes capítulo 11. Será que assim como Judas, nós não estamos servindo a dois senhores? Quem é o Senhor do teu coração? Quem você está estabelecendo como o Senhor do teu coração? O Senhor da sua vida? Será que eu trabalho? Eu digo para você,
Você vai chegar lá em cima, vai conquistar tudo que você tiver que conquistar, e conquistando você vai olhar, a sua família não vai estar com você, seus amigos não vão estar com você. Sabe o que você vai perceber? Que não valeu a pena você chegar onde você chegou, porque se você chegar lá, sem ninguém para compartilhar, seria o mesmo que não chegar. Ou então, será que nós estamos assim como Judas, com o nosso coração fechado ao arrependimento? Porque se nós não abrimos o nosso coração ao arrependimento, de nada adianta nós ouvirmos tudo isso aqui e nós não nos arrependermos, nós não tivermos o desejo genuíno do nosso, não remorso. Eu fazia isso errado, fiquei muito triste, mas semana que vem eu vou fazer de novo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Judas, ele andava com Jesus, trabalhava com Jesus e para Jesus. Judas era contado como um discípulo. Estar na igreja não faz de você igreja. Ser contado como um membro da igreja não faz você igreja. O que faz você igreja, o que faz você ser participante do corpo de Cristo, é você obedecer e guardar os mandamentos de Cristo. Perguntaram para Jesus assim: sua família está aí? Ele falou assim: minha família? Minha família? Minha família são esses aqui, aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Esses são meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Essa é a minha família. Amém? Amém, aleluia. Vamos então orar? Pastor, vem cá por gentileza, meu querido. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, mas abra o seu coração. Amém? Enquanto o pastor faz uma oração por nós vamos ali tanger bem suave, um cântico. Hoje é o dia, querido, para nós nos arrependermos, para nós mudarmos o nosso coração. Olhar dentro de nós, fazer uma retrospectiva, uma reflexão, submeter a nossa vida a uma análise minuciosa daquilo que a palavra de Deus expõe para nós. E aí sim mudarmos de atitude de vida. Amém?